Saudações a todos que estão aqui me escutando. É um prazer estar com vocês. Um dos primeiros vídeos desse canal que eu estou criando para tentar trazer informações de saúde, informações principalmente da minha área de cardiologia, mas outras também, sempre tentando utilizar um papo simples, uma linguagem de fácil entendimento, com informações que vão ser úteis para a prática e para o dia a dia de vocês. Esses tempos de pandemia me deram uma ideia desse vídeo, que muitos pacientes têm feito consultas online, evitado de ir em consultório, que não está errado em várias situações, e medido a pressão dentro de casa e muitas vezes entrado em contato, doutor, minha pressão está alta, isso nunca aconteceu. Então eu resolvi gravar esse vídeo para explicar aos pacientes como medir pressão e quando saber se está hipertenso ou não. Em primeiro lugar, por mais simples que possa ser uma medida de pressão, ela tem alguns elementos que a gente deve saber para a gente não interpretar errado, achar que está hipertenso sem estar. Eu explico aos meus pacientes que o coração é um órgão que funciona de forma dinâmica. Ele tem que bater X vezes por minuto, gerar uma determinada pressão quando a pessoa está parada, em repouso, como eu gravando esse vídeo, e trabalhar muito mais rápido, mais pressão, se é por exemplo, um esforço físico intenso. Então a pressão varia e varia muito de acordo com o que a gente está fazendo, de acordo com situações do dia, por exemplo, calor pode fazer a pressão baixar, cigarro, café faz a pressão aumentar, álcool também. Então, é natural que a pressão varie e para a gente ter medidas confiáveis para indicar um tratamento e considerar um paciente hipertenso, a gente tem que ter alguns cuidados. Em primeiro lugar, a pressão arterial que a gente usa para chamar um paciente de hipertenso, ela tem algumas regrinhas para ser medida. Idealmente, a pessoa deve estar num ambiente silencioso, relaxada, sentada, com braços e pernas descruzadas, sem ter feito atividade física, consumido café, álcool ou utilizado cigarro 30 minutos antes. Ela tem que estar sentada por pelo menos 3 a 5 minutos, o braço tem que estar apoiado na altura do coração. Idealmente a gente faz 3 medidas separadas por 1 minuto e a gente usa uma média das últimas 2 para considerar o valor da pressão. E mesmo se esse valor estiver alto, então a gente não fala se o paciente está hipertenso. Temos que ter pelo menos 2 medidas em dias diferentes para considerar o paciente hipertenso. Se 2 medidas feitas dessa forma tiverem maiores valores que 140 por 90, ou seja, 14 por 9, a gente vai chamar o paciente de hipertenso e aí a gente pode indicar algum tratamento medicamentoso e a gente vai indicar mudança de estilo de vida, como não consumir muito sal, buscar perder peso se necessário, atividade física, etc. Então, antes de se desesperarem com valores de pressão, o ideal é que sempre façam as medidas nessas situações. Aparelhos digitais podem ser utilizados desde que o manguito seja de um tamanho bom para o braço e esteja bem calibrado. Outra questão que eu gosto de falar sempre é que a gente não deve medir as pressões, considerar de maneira geral as pressões medidas em situações extremas ou situações que fogem do comum. Muita gente pensa, não, estou com dor de cabeça, minha pressão deve estar alta. E na verdade o contrário é muito mais comum. Qualquer dor faz a pressão subir. Se eu estou com uma enxaqueca, minha pressão sobe. Se eu tenho uma pancada, um trauma, estou com muita dor, a minha pressão sobe. Porque a dor libera vários hormônios no sangue que fazem a pressão subir. Agora, para a pressão gerar um sintoma, para a pressão gerar uma dor de cabeça, por exemplo, ela tem que estar muito alta e tem que ter subido rápido. Dificilmente pressão abaixo de 180 por 110, 18 por 11, por exemplo, gera algum sintoma perceptível. Então, se você tiver com dor, medir a sua pressão, der um valor muito alto, é lógico que se for acima de 18 por 11, você deve entrar em contato com o seu médico, mas, por exemplo, deu 16, deu 15, deu 16,5, calma, trata a sua dor, relaxa, respira, deixa passar uns 30, 40 minutos e aí mede de novo quando você estiver confortável. É possível que a pressão estivesse alta só por causa disso. Então evitem de medir pressões nessas situações extremas, de maneira geral, para vocês acharem que estão hipertensos com valores assim. Além disso, outra coisa que eu falo para os pacientes,
A pressão, sendo dinâmica, qualquer conjunto de medidas bem adquiridas é melhor do que uma medida isolada. Então, apesar da gente dois valores serem o que a literatura considera para a gente chamar o paciente de hipertenso, a gente já sabe que medidas frequentes, seja com aparelho de mapa ou medidas do paciente várias vezes por dia, coisa que a gente chama de monitorização ambulatorial de pressão arterial, podem dar valores mais fidedignos. Então, mediu a pressão, tá 14, tá 13, bateu em 15, não desespera, esses são valores, como eu expliquei, que normalmente não dão sintomas e ainda que sejam necessários de tratar, não são urgências médicas. Então faça mais medidas, anote essas medidas e aí passe elas para o seu médico para tomar uma decisão. Muito importante, eu costumo ver, por exemplo, o paciente medir a pressão, ver um valor que assusta e aí pega um remédio do marido, ou da esposa, ou do pai que é hipertenso e toma. Isso é muito perigoso, essa automedicação. Uma redução rápida de pressão pode ser mais perigosa do que um aumento rápido, então nunca se medique sem antes entrar em contato com o seu médico. Bom, dúvidas, coloquem aí embaixo nos comentários. Peço para que vocês curtam o vídeo, compartilhem se tiver interesse, assinem o canal, liguem o sininho para vocês serem notificados quando tiver vídeo novo, para ajudar a gente a desenvolver esse canal, fazer informações de saúde chegarem a mais pessoas. E novas dúvidas, tentem colocar nos comentários que eu vou tentar responder na medida do possível e pegar ideia para novos vídeos. Obrigado.